ver todo mundo louve! Quero ver todo mundo louve! Alguém alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore, cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore, cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Que bom que você conseguiu se desvencilhar do frio e tá aqui com a gente. Acompanhar vocês aí também. Sejam bem-vindos aí através do online, né? Tá acompanhando a gente online, acompanhando a gente na casa, no trabalho, onde quer que você esteja. A mesma unção do Senhor que está aqui sobre nós hoje presencialmente te alcance aí onde você estiver. Gostaria de convidar você a fechar os olhos e orar conosco. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui novamente na sua casa, na nossa casa. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos segurado nas suas mãos maravilhosas. Senhor, obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos direcionado. E mesmo em meias às tribulações, nós sabemos que o Senhor está no nosso barco, nos direcionando e sempre, Senhor, nos dando aquele conforto, derramando do seu amor, da sua bondade, a sua misericórdia sobre a nossa vida. Estamos aqui hoje, Senhor, para entregar nosso louvor, a nossa adoração. Pai querido, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o levantar das nossas mãos, recebe o nosso louvor, que o Senhor possa receber como um sacrifício suave
renove as nossas forças, abra a nossa mente, Senhor, para que nós possamos receber da Tua palavra e sair daqui diferente de como chegamos. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor conta conosco. Apesar de nós, o Senhor ainda conta conosco. Senhor, obrigada. Nós te agradecemos. Recebe, Senhor, as nossas palmas e que nós possamos, Senhor, juntos te louvar e te glorificar, por o Senhor é o digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém? Aleluia, aplauda ao Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos na casa de Deus. E eu gostaria de te convidar a realmente você rasgar o seu coração na presença do Senhor. Você está na casa do Pai, você está num ambiente seguro, num ambiente de amor, e você pode abrir o seu coração, você pode levantar as suas mãos, você pode cantar, você pode celebrar, fechar os teus olhos. Se sinta à vontade na casa do Pai, amém? Eu estou muito feliz, meus irmãos. Eu fiquei 2 semanas sem cantar, gripada. Então eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, com a minha voz renovada, restaurada. E eu quero aqui louvar juntamente com vocês com muita alegria, porque só nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Só nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. Então que nós possamos começar este culto pedindo: Senhor, eu reconheço o que o Senhor fez por mim e eu quero me render na Tua presença. E eu quero te dar espaço para que o Senhor continue tocando na minha vida, no meu coração, nas minhas emoções, na minha mente, no meu corpo físico, na minha garganta, em tudo. Toca, Senhor, assim como na primeira vez, assim como o Senhor já fez tantas e tantas vezes. Peça nessa noite: toca, Senhor, toca, Senhor, aleluia. Desde quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Se renda a Ele nessa noite. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Precisamos da Tua presença, Pai. Continue nos tocando, renovando as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que te curaram, que te sustentaram e te fizeram estar aqui. Várias vezes eu caí e você, Ele não desistiu de nós. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti.
Toca, Senhor, nos nossos corações. Toca, Senhor. Toca no nosso interior. Oh, Espírito Santo. Toca em mim de novo. Eu preciso de Ti. Toca no Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Esse é o meu lugar. Eu me rendo, eu me rendo a Ti. Esse é o nosso lugar de rendição, de entrega. É um lugar de dependência. É um lugar onde nós podemos realmente encontrar a paz que excede o entendimento. É o lugar onde a gente encontra o aconchego que o nosso coração precisa. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você passou, mas existe um Deus que te vê, um Deus que sabe tudo o que você vive, um Deus que mesmo quando você pensava que estava sozinho, Ele estava lá. E mais do que isso, um Deus que mora em você. Oh, não há nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus, aonde nós podemos sentir a doce presença do Espírito, que é o nosso melhor amigo. É um amigo que não frustra, é um amigo que não vai nos entristecer, mas é um amigo que vai nos curar. E assim como a gente já pediu para Ele nos tocar, eu creio que nessa noite Ele vai te tocar. Então feche os teus olhos. Essa música é uma música que você já conhece. Então eu gostaria de te convidar a realmente você a expressar isso. A presença do Espírito Santo. Eu preciso dessa presença. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva em Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha. Você não precisa ter vergonha na presença de Deus. Você está na presença dEle, em Tua presença. Peça, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, enche este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Inundados, cheios, oh, transbordando.
Aleluia, não há nada igual. Diga isso. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança. Aleluia, em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença. Tua glória, Senhor, Santo Espírito és. Oh Espírito Santo de Deus, inunda as nossas vidas, enche os nossos corações, transborda, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações, sermos cheios, sermos por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar? Vamos provar o quão real é tua presença. Ele é real. Tua glória e bondade, vamos provar o quão real Ele é real e está aqui nessa noite. Vamos provar da tua glória, prove do amor de Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Agora diga: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Espírito Santo. Que alegria de estarmos aqui mais uma vez. Te entregamos as nossas vidas como sacrifício agradável. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Te oferecemos a sinceridade do nosso coração.
Queremos conhecê-lo dia a dia, mais e mais. Queremos nos apaixonar por Ti. Queremos nos libertar de tudo aquilo que impede e cancela a nossa aliança, o nosso relacionamento, a nossa comunhão. Recebe nesta noite o nosso culto. A Ti todo louvor, toda honra e glória. Somente Tu és digno, não há nenhum outro. O trono do nosso coração é ocupado por Ti. Ó Deus, Senhor, Salvador, Rei, único e bendito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja linda de Jesus, que alegria tê-los aqui. Olha para quem está do seu lado e diga: o Senhor te trouxe aqui esta noite, porque tem algo para a tua vida. Amém, glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia, glória a Deus. Que louvor lindo, né? A gente recebe algo que o céu manda para nós, glória a Deus. Amados, semana passada nós ministramos sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aprendemos muitas lições de acordo com o livro de Neemias. Hoje nós vamos continuar falando a respeito daquilo que Deus começou a nos entregar semana passada. E eu acredito que o complemento sempre é muito importante. Tem gente que recebe a primeira colherada do prato, mas não saboreia até o fim. E nós precisamos degustar aquilo que Deus prepara e coloca diante de nós com muita fome. Precisamos querer receber dele aquilo que ele tem preparado para nós. Porque muitas vezes não entendemos aquilo que Deus prepara e por conta disso muitos rejeitam e desprezam. Davi entendia este princípio e ele ora em um dos seus principais salmos: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele sabia que Deus tinha esta especialidade de preparar mesas. E nós que somos filhos de Deus, nós precisamos receber aquilo que Deus nos oferta de maneira tão amorosa e carinhosa. Não podemos ignorar nem desprezar. Então nós precisamos banquetear com Ele. Nós precisamos, desde a primeira mordida, desde o primeiro bocado, até o final. A alegria daquele que nos hospeda é de ver que nós gostamos daquilo que foi colocado sobre a sua mesa. Então guarde isso. Deus sempre vai preparar uma mesa perante os seus filhos. O que vem de melhor, Deus ele coloca à disposição da sua igreja. O problema é que a igreja não entende isso e por isso deixa de receber aquilo que o céu prepara. Então entenda este princípio. O inimigo também tem algo preparado para você. E nem se compara com as benesses que o céu oferta. Mas muitos desavisados acabam escolhendo a mesa do inimigo, a mesa do maligno. E por conta disso não permanecem na congregação dos justos,
Mas nós estamos aqui entendendo isso, que sexta-feira Ele prepara uma mesa para a sua igreja. Entendemos que sexta-feira Ele prepara algo para nós. Nós temos do pão da vida e nós temos do vinho da alegria. Por isso nós nos reunimos e recebemos aquilo que Ele tem para nos entregar em nome de Jesus. Amém? Falamos um pouco sobre Neemias, um homem que aparentemente era comum comparado a outros serviçais do rei. Mas Neemias, ele tinha algo que marcava a sua vida, e era a presença de Deus. Neemias não era simplesmente um religioso, como havia naquele tempo e também em nossos dias, muitos religiosos. O que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, não se trata das migalhas da religião, mas se trata de uma revelação grande e profunda dentro de tudo aquilo que Ele quer nos revelar. Primeiro, Deus vai te entregar uma palavra, e com esta palavra vem a revelação. Aí você precisa ter a identidade necessária para assumir aquela palavra e aplicá-la na tua vida. Aí ela vai se materializar, ela vai se cumprir. Então muitas pessoas, elas recebem apenas uma palavra e não buscam a revelação. Nós precisamos da revelação que se esconde por detrás da palavra escrita com letra preta em papel branco. A Bíblia fala a respeito da letra que mata, mas fala do Espírito que opera por detrás desta letra e que nos traz esta revelação. E conhecereis a verdade, é a revelação. Nós precisamos da revelação. Então, quando você bate o olho num versículo, você precisa compreender que Deus quer falar com você alguma coisa. Aí você vai dizer assim, o que é que está por detrás deste versículo? Se você não precisa dele naquele momento, pode guardá-lo no coração, porque em algum momento você vai se lembrar dele. Porque a revelação é o combustível necessário para chegarmos ao nosso destino, para cumprirmos um propósito. Então Deus, Ele tem algo preparado para nós, mas vem não somente com aquela palavra que passa rapidamente diante dos nossos olhos, mas como diz Josué capítulo 1, versículo 8, nós precisamos nos debruçar, nós precisamos colocar a nossa cara no pó, nós precisamos ler e reler, meditar de dia e de noite, para que aquela palavra se transforme numa revelação. Preste atenção, você vai no supermercado e compra lá arroz e feijão, e não come o arroz e feijão como vem do supermercado, eles precisam ser preparados. E cada um aqui tem a sua habilidade culinária para poder fazer um feijão delicioso e um arroz saboroso. Mas nós não comemos o arroz como ele vem do supermercado. Nós não comemos o feijão de acordo como ele vem do supermercado. Ele precisa ser preparado. E leva um tempo para ser preparado. Nós sabemos que esta alquimia que acontece na cozinha não pode acontecer quando a pessoa tem pressa. Ela precisa se dedicar para que aquele prato realmente seja um prato gostoso. Então, a revelação é desse jeito. Nós não podemos, de repente, passar os olhos rapidamente na palavra e achar que é só isso. Por isso que não tem poder, às vezes, um versículo que está colado na geladeira com um imã, num colante no carro, ou no teu guarda-roupa, ou na porta do quarto. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Por que que está na tua boca? Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então eu preciso
encher o meu coração de Bíblia, para que esta palavra possa guiar-me em todo momento rumo ao meu destino, segundo o propósito de Deus. Qual o problema da igreja dos nossos dias? Crentes vazios de Bíblia. Crentes que passam os olhos na palavra e não passa disso. Crentes que têm preguiça de ler a Bíblia, de estudá-la, de pesquisá-la, de observá-la, de experienciá-la. Então, muitos são religiosos. O religioso é aquela pessoa: eu tenho uma Bíblia, mas não lê a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, mas ele não tem intimidade com a Bíblia. Você precisa ter intimidade com a sua Bíblia, para que a sua Bíblia tenha intimidade com você. De nada adianta você ter um livro como tantos outros livros que você pode colecionar na tua estante, mas que você não lê, não sublinha, não risca, não marca, não destaca. A palavra está perto de ti. Diga comigo: a palavra de Deus está perto de mim. Quando eu trago a palavra no meu coração e libero com a minha boca. Neemias, ele era temente a Deus. E ser temente a Deus é uma marca que vai fazer você se destacar em qualquer tempo da história. Hoje você pode ser uma pessoa diferenciada no meio em que você convive, se você não for só religioso. Mas você precisa ser convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo de Deus. Então, esta questão do temor é muito importante. Tem muita gente que pensa que teme a Deus, mas não teme. Porque quem teme a Deus se comporta de forma diferente. Por isso que Jesus disse que conhecemos uma árvore pelos frutos. Se a pessoa é de Deus, ela vai produzir frutos dignos de arrependimento, como diz a Bíblia. Então, você precisa entender que ser temente a Deus é uma marca. E este temor se reflete naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente fala. As nossas atitudes e comportamento vão revelar se tememos ou não tememos a Deus. Esta coisa de qual o tamanho do teu temor. Porque tem gente que diz: não, eu temo a Deus só um pouquinho. Outro diz: eu temo a Deus um pouco mais. O outro diz assim: eu temo muito a Deus. Na verdade, a questão não é de métrica. Esta coisa de eu meço, tenho pouco temor ou muito temor. A Bíblia nos diz assim, ou eu tenho, ou eu não tenho. A questão aqui para nós, como filhos de Deus, é fazer esta diferenciação nesta noite. Ou eu tenho temor de Deus, ou eu não tenho. Eu vou confessar a vocês, durante muito tempo, eu achei que eu temia ao Senhor. E eu caminhei como crente, caminhei como líder, caminhei como pastor, até que um dia o Espírito Santo me confronta e eu compreendi que eu era um mero religioso. Eu tinha uma capa, eu tinha uma aparência, eu tinha esta capa, mas faltava a essência. Preste atenção, se falta a essência, falta tudo. A palavra nos ensina que o temor vem quando o Espírito Santo habita em nós na sua plenitude. Só que quantos aqui querem um Espírito Santo habitando nele de verdade na sua plenitude? Muitos dizem: eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Verdade, concordo com você. Mas a questão é, será que o Espírito Santo tem você? Porque a gente diz, eu tenho o Espírito Santo, mas a revelação é o quanto de mim o Espírito Santo tem. Porque o temor se manifesta em nossas vidas quando tememos a Deus de verdade.
sem negociar princípios e valores. Nós precisamos compreender, ou eu sou, ou não sou de Deus. Porque você pode estar dentro de uma igreja sem estar salvo. Você pode estar dentro de uma igreja com uma aparência de crente, mas só vai subir aquele que tiver essência, não aparência. Lembra quando Deus fala com Samuel a respeito de Davi? A tendência de Samuel era de olhar para a aparência, e Deus diz: não, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração, Deus olha para a essência. Amados, durante muito tempo não tive este coração. Não que eu seja perfeito, longe de mim ser. Mas hoje eu olho para Deus e me envergonho do que eu fui, do que eu fiz, do que falei, do que pensei, do que senti. Porque eu entendo o que é temor, e quando você compreende o que é temor, você vai assumir desafios como Neemias assumiu. Hoje nós, muitas vezes, ficamos intimidados diante de um levante pequeno do inferno. Por quê? Porque falta temor. Porque falta confiança no Deus que servimos. Falta discernimento. Nós queremos sim receber algo da parte de Deus, mas nós não queremos nos entregar totalmente. Diga comigo, totalmente. Deus não quer você pela metade. Deus não quer apenas uma parte de você. Deus, Ele quer você por inteiro. Eu me lembro que antigamente, quando o homem cortejava uma moça e ia pedi-la em casamento, dizia para o pai: eu quero pedir a mão da sua filha. Imagine só se o pai levasse ao pé da letra o pedido deste rapaz. Pegava a machadinha da Celina e cortava o braço. Não, mas Deus queria por inteiro. Deus queria por inteiro. O noivo queria a mulher por inteiro, não é? Se cortasse o braço, acho que ele ia dizer: não, muito obrigado, não quero mais. Agora veio com defeito de fabricação ou de sei lá do que. Preste atenção. Então Neemias era um homem comum que deixava de ser comum porque ele era temente a Deus. As pessoas observavam neste homem a marca que ele trazia com ele, que era não de ser religioso, como muitos que existiam na sua época. Mas Deus, Ele vasculha, Ele esquadrinha, Ele mede, Ele palmeia o nosso coração. Quando Ele encontra Maria, a mãe de Jesus, Ele procurou entre as mulheres tantas outras mulheres, mas Ele encontra a Maria. Bendita sois entre as mulheres por conta do seu coração, por conta da sua pureza, por conta da sua inocência. Nós precisamos compreender o quanto o nosso coração é importante. O diabo pode bombardear você na alma, mas você não pode deixar nada descer ao teu coração. Você precisa se guardar e perseverar na fé santíssima, para que o Senhor possa te honrar. Então, guarde o que eu estou falando. Eu estou falando que Neemias foi chamado para um grande desafio. Ele, pessoalmente, não se achava preparado para este desafio, mas ele foi chamado para realizar algo grandioso. Esdras era seu contemporâneo. Esdras já tinha reconstruído o templo, mas os muros e as portas estavam caídas, destruídas, assoladas. Eles não eram concorrentes, eles não estavam disputando ou competindo. Esdras, como sacerdote, ele fez a parte religiosa, sacerdotal, espiritual. Mas agora a parte civil cabia a Neemias. Quem é que Deus chamaria para este desafio? Ele procura em muitos lugares
Aonde ele encontra? Dentro do palácio de Artaxerxes, do rei. Ele encontra lá um homem que orava. Ele encontra lá um homem que jejuava. Ele encontrou lá um homem que era temente à lei. Ele encontrou alguém ali diferenciado. Preste atenção. Quando Deus procura, a Bíblia diz que Ele procura os fiéis na terra. Aqueles que são fiéis. Amados, é uma agulha no palheiro. Porque infiéis, a gente não precisa ter muito trabalho para encontrar. Mas aquele que é fiel, nós temos uma certa dificuldade para encontrar. Eu sou pastor. A nossa igreja tem um número razoável de membros. Quando eu, como pastor, vou procurar o fiel da terra, eu também tenho dificuldade. Tem mais contras do que algo a favor daquela pessoa. Então, guarde isso. Você precisa trabalhar o caráter, precisa trabalhar a personalidade, precisa trabalhar o temperamento. O que quer dizer isso, pastor? Eu preciso dar testemunho da minha fé. Então Deus está à procura dos fiéis. Aí ele vai para dentro do palácio. E se fosse para fazer uma enquete, uma entrevista, uma peneira, talvez alguém dissesse, não, dentro do palácio todos se corromperam. Dentro do palácio não tem um homem de Deus, não tem uma mulher de Deus. Guarde isso. Deus sempre vai encontrar um fiel. Quando Elias dizia assim, Deus, só restou eu, não tem mais ninguém. Todos se perderam, dobraram os seus joelhos diante de Baal. Todos estão servindo a um Deus estranho e a um Deus estrangeiro. Aí Deus fala com Elias e diz, não, Elias, você está enganado, cabeção. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Preste atenção, Deus sabe aonde está o fiel. O fiel pode estar lá, fazendo a sua faxina, trabalhando atrás de um balcão, batendo massa. Pode estar trabalhando num restaurante, pode estar trabalhando numa repartição pública, pode estar trabalhando numa escola, pode estar aposentado, pode estar fazendo qualquer outra coisa. O importante não é o que você faz, mas sempre como você faz. E a Bíblia diz que o que você faz, você deve fazer como que para o Senhor. Quando você olha para o teu patrão, para o teu chefe, o teu encarregado, o teu supervisor, o teu coordenador, você deve olhar para ele e ver Jesus nele. Mesmo ele sendo um tirano, um déspota, um ditador, mesmo ele sendo uma pessoa desalmada, desconectada com o Deus que você serve, mas se ele está numa posição de autoridade, veja Jesus nele, faça o melhor trabalho que você pode fazer, porque o teu trabalho pode converter o coração dele. Me lembro de um irmão muito querido, que teve uma passagem rápida pela nossa igreja. Ele trabalhava numa multinacional em Atibaia. E um dia ia ter auditoria na empresa. E pediram para ele falsear uma documentação. Ele ficou sem dormir. No dia seguinte ele chegou para o responsável do setor e disse, olha, eu preciso trabalhar, o dinheiro que eu ganho aqui é importante para mim e para minha família, mas como cristão eu não posso fazer o que você me pediu para fazer, porque eu vou estar fazendo algo que vai contra a minha fé. Se você quiser me dispensar, eu vou entender, mas eu quero te pedir desculpas por não poder atender o teu pedido. Enfim, eles fizeram lá de algum jeito, a empresa recebeu uma não conformidade, tem lá a sua punição,
Mas ele se conservou íntegro, diga comigo, íntegro. Num belo dia, o patrão dele teve um AVC, o dono da empresa, da multinacional. E ele foi para o hospital. Este homem ficou entre a vida e a morte, mas dentro da empresa existia um servo de Deus sincero e com integridade. Não adianta você só ser sincero, porque você pode ser sincero agora, daqui a pouco pode não ser. Mas não dá para ser íntegro agora e daqui a pouco não ser íntegro. Quando a gente fala de integridade, a gente está falando de inteireza moral, ética, espiritual. E o patrão dele quase morreu, mas tinha um homem de Deus lá, de oração, sincero e íntegro. E ele intercedeu por este patrão e disse: prepara, Senhor, um momento para que eu possa orar por ele. Ele ficou numa cadeira de rodas, ele ficou com sequelas, ele ficou com metade do corpo paralisado, e ele foi visitar este homem. E quando ele perguntou para este homem: eu posso fazer uma oração por você? Este homem, na hora, automaticamente já pensou: ele é crente de verdade. Ele se recusou a fazer o que nós pedimos. Ele não se corrompeu com o sistema. Ele tem intimidade com este Deus. Eu creio que o Deus dele pode me curar. E o que foi que aconteceu? Ele orou por aquele homem e aquele homem foi curado. Aquilo que ele deixou de fazer por conta de um pedido que lhe fora feito, interferiria diretamente no seu testemunho. O seu patrão talvez pensasse: ele não é de Deus, é de fachada, porque ele é corrupto. Ele honrou a empresa, mas ele burlou a lei. E nós precisamos compreender que nós somos testados nas pequenas e nas grandes coisas. Diga: eu sou testado nas pequenas e nas grandes coisas. Imagina Neemias. Ele era um homem então temente a Deus, de oração, de jejum, que obedecia à lei. Ele se diferenciava dos demais. Ele era copeiro do rei. Copeiro não era só aquele que servia. Nós aprendemos que copeiro é aquele que experimenta a bebida que o rei vai tomar antes mesmo dele. Caso tenha uma bebida envenenada, ele morre no lugar do rei. Imagina só o risco que Neemias corria. Mas Neemias era guardado pelo Senhor. Deus tinha um propósito para a vida de Neemias. Guarde isso: quando Deus tem um propósito para a tua vida, Ele vai te guardar. Por isso que você não vai partir sem antes a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Deus guardava Neemias. E Neemias era um dos melhores serviçais do rei. Mas Neemias sempre se apresentava com um semblante alegre. Obviamente, o copeiro não podia sequer olhar para a face do rei. Não podia lhe dirigir a palavra. Não podia ter a liberdade de fazer nada que o protocolo não lhe permitisse. Mas um dia, quando Neemias ouviu o relato a respeito do seu povo e das condições que estava Jerusalém, o coração dele se entristeceu, e naquele momento o Espírito Santo se instalou no coração dele. Preste atenção. Uma gripe acontece em você quando de repente um vírus se instala no seu sistema. No teu corpo, o sistema imunológico de repente está vulnerável. Aí a pessoa pode de repente contrair lá uma gripe. Preste atenção, eu só estou fazendo uma ilustração, porque o vírus contamina, mas o Espírito Santo contagia. De repente vem o Espírito Santo e ele se instala no coração de Neemias. Neemias começa a chorar de forma compulsiva. Neemias se entristece, o semblante dele cai e ele não consegue disfarçar para ninguém. Mas ele tem que servir o rei.
Preste atenção, deixe o Espírito Santo se instalar dentro de você. Porque quando o Espírito Santo se instala, ele não vai trazer uma patologia, uma doença, uma enfermidade, ele vai trazer cura, libertação, salvação e bênção. Aí, Neemias se apresenta diante do rei, e ele não podia falar nada, mas existia algo dentro dele. Se o rei me perguntar, eu vou falar. E ele se preparou para o dia que o rei lhe perguntasse alguma coisa. Diga: preparo mais oportunidade é igual a bênção. Vamos repetir? Preparo mais oportunidade é igual a bênção. Qual o problema da igreja? Ela não se prepara para nada. Um dia, um irmão entrou na fila de oração e me pediu para interceder por ele, porque no dia seguinte ele faria o vestibular. E eu fiz uma pergunta, a pergunta que não quer calar: você se preparou? Você estudou? Ele disse não. Eu falei: então volta para o teu lugar, eu não vou orar por você. Amados, o que é que nós queremos de Deus? Não, mas Deus me conhece, Deus sabe de todas as coisas, Deus pode fazer o impossível. Até mesmo assinalar na minha prova que eu não estudei as questões certas. Eu, como uma pessoa de Deus, eu posso fazer uma cola santa, ungida, no nome de Jesus. Amados, eu fiz faculdade com o Daniel. E o Daniel é uma pessoa séria. E muitos na classe colavam. As mulheres escreviam a cola na sua coxa e levantava a saia para ler. Cada um tinha lá o seu sistema para fazer a sua cola. E o sistema é muito criativo. Mas me perguntavam: ô pastor, fez a tua cola? Eu disse: eu não posso fazer a cola. Não porque o Daniel estava dentro da sala, mas porque eu era de Deus. E que testemunho eu ia dar? Então, eu passei pelo meu curso de graduação e pós sem colar, na raça, sofrendo, gemendo, chorando, mas Deus me deu graça. Preste atenção, diz assim: não dá para negociar princípios e valores. Porque quando Deus ele for procurar alguém para um desafio, para fazer alguma coisa, para promover, para honrar, ele vai olhar para a quebra de princípios e valores. Sabe onde muitos crentes tombam? No princípio da honra. Porque aquele que não honra o pai, não honra a mãe, preste atenção, a Bíblia manda você honrar pai e mãe, não manda você amar. Porque tem filho que diz para o pai e para a mãe: eu não amo você. Você diz: meu filho, a Bíblia não manda você me amar, manda você me honrar. Significa que você deve obedecer aquilo que eu estou falando. Porque para um filho, o que ele sente muitas vezes é um sentimento volátil. Uma coisa que pode ser substituída. Se eu fizer o gosto do meu filho, ele vai dizer que me ama. Se eu contrariar, ele vai dizer que me odeia. Não, a Bíblia não manda você me amar, a Bíblia manda você me honrar. Então existe o princípio da honra. Quando você honra, Deus abençoa. Então o pastor, do mesmo jeito, a Bíblia diz para obedecer os vossos guias, os vossos pastores, os vossos líderes espirituais. E muitos não obedecem. Quando desobedecem, estão desonrando. Mas existe um outro nível, onde não é apenas desobedecer, mas se inflar contra, falar contra, muitas vezes caluniar e difamar. Muitas vezes o inimigo usa a boca de alguém que durante muito tempo foi bênção, mas ele deixa de ser bênção para ser maldição. Então ele começa a falar palavras que desabonam. Isso é desonra e Deus trata isso de uma forma muito severa. Na Bíblia, Deus perdoa os pecados, mas em nenhuma passagem vocês vão ver Deus perdoando rebelião. Deus não perdoa rebelião, Deus julga.
Então, se eu não quero ser julgado, eu devo compreender o que é honra. E eu preciso aprender a honrar o meu pastor. Como alguém levantar de Deus para fazer algo em nome de Deus. Então, nós precisamos compreender o que é honra. Honrar o patrão, o chefe, o encarregado, o supervisor, coordenador. Honrar o governo. Mas espera aí, pastor, eu não concordo com este governo. Eu não estou perguntando se você concorda ou discorda. A Bíblia manda você honrar. O que é honrar? Enquanto está todo mundo amaldiçoando, você vai orar e interceder. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia nos manda fazer isso. Dia desses, uma pessoa de Deus do nosso grupo postou a sua revolta na internet. Eu disse: apaga, isso depõe contra você. Por quê? Porque nós não somos qualquer um. Nós tememos o nome santo do Senhor e precisamos entender o que é honra. Então, esse homem chamado Neemias, ele era um homem que trazia no coração dele esta questão da honra de uma forma muito séria. O problema do crente é que nós somos assim muito superficiais, rasos. Quando a gente fala, por exemplo, de honra, eu honro, mas depende. Ou seja, é o evangelho relativo. Não, eu honro até aqui, daqui para lá eu não honro. Eu não estou falando de autoridade, de uma autoridade fora dos padrões da palavra, de uma liderança abusiva. Eu não estou falando daquele que comete pecados graves. Imagine você, Davi tinha o pior pastor da história. Vamos colocar aqui como o rei Saul. O rei Saul perseguia ele, tinha inveja, tinha ciúme, tentou matá-lo várias vezes, intentou contra a sua vida. Imagina que Davi tocava harpa. Na unção do Espírito, os capeta saía de Saul e ele ficava calmo. Imagina que este homem, ele chegou ao cúmulo de procurar o diabo, porque ele queria que se manifestasse o espírito de Samuel que havia morrido. Então ele busca a pitonisa de Endor, numa sessão espírita. Aí está lá no texto que um homem vem das profundezas, na semelhança de Samuel, e alguns crentes dizem: está vendo, pastor? A Bíblia fala a respeito desse tipo de manifestação espiritual. Eu digo: não. Se você olhar o texto com mais cuidado, diz assim: e entendeu Saul que era o espírito de Samuel. Não disse que era Samuel. Então, amados, imagina, era o pior tipo de líder para se seguir. Davi dizia o seguinte: eu não levanto a minha mão para tocar no ungido de Deus. Deus colocou, que Deus tire. E quando dois vieram dizer que tinham matado o inimigo número 1 de Davi, preste atenção, Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Quando ele fala com Saul, na oportunidade que podia tê-lo matado na caverna, ele grita: meu pai, meu pai, meu pai. Olha o sentimento que Davi tinha de honra por Samuel, meu pai. Olha o tipo de sentimento que ele tinha: meu pai, meu pai, meu pai. Ele honrava Samuel, ou melhor, Saul. Ele honrava Saul como rei. Aí quando dois se apresentaram, falou: olha, nós matamos Saul. Na verdade, Saul, ele pulou na sua espada para se matar, mas ele estava agonizando. E quando estes dois viram que ele estava agonizando, que não tinha morrido ainda, mataram
o rei e foram buscar de Davi algum tipo de favor. Sabe o que Davi fez? Por vocês terem tocado no ungido de Deus, vocês dois vão morrer. Eles foram sentenciados à morte. Então preste atenção. Você tem que ser uma pessoa que entende o que é honra. Honrar o marido, embora muitas vezes o marido não mereça. Mas nós não estamos aqui tratando de merecimento ou não merecimento. Nós estamos indo para a palavra e dizendo assim: Senhor, eu quero pagar o preço do sacrifício. Eu quero aprender o que é honra. Eu quero fazer como se fosse para o Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar você. Então aqui, Neemias, ele tinha muitos atributos favoráveis à sua pessoa para que Deus o chamasse. Preste atenção. Por que eu estou fazendo este paralelo? Quantas coisas, quantos atributos, quantas características disso tudo você tem? Porque nós nos inflamamos facilmente, nós perdemos a paciência, nós saímos do controle, nós reclamamos, murmuramos, choramingamos, nos lastimamos e blasfemamos. Daí a gente quer orar a Deus no momento de necessidade e falar com Ele como se fôssemos muito íntimos. Como se, Deus, deixa aquilo de lado, esquece, deleta. E você fala como se você tivesse autoridade. Presta atenção, diga comigo, a autoridade é construída. Pergunte para quem está do teu lado, como é que você tem construído a tua autoridade. Amados, tudo que o diabo quer, preste atenção, é que você não tenha autoridade. E o que tem de crente que congrega dentro de uma igreja que não tem autoridade. Preste atenção. Um dia nós estávamos aqui com a igreja cheia. E tivemos uma pastora que veio de outro estado, uma missionária. E na hora da oração manifestou um demônio, ele estava lá do lado de fora, por detrás da porta de vidro. E ela disse: que palhaçada é essa? E eu estava perto dela e ouvi. E não prestou. Eu disse: irmã, vamos entrar. Abri a porta, entrei com ela. E falei: pode deixar esse demônio, porque a missionária aqui vai expulsar. A missionária não tinha autoridade. Ela não sabia sequer o manejo de como lidar com os demônios. Ela tinha dito que era palhaçada. Mas na hora dela exercer autoridade ali, em nome de Jesus, ela ficou completamente rendida. Neste dia, quando a Janaína viu que não ia dar em nada, a Janaína falou: missionária, dá licença, eu posso fazer a libertação? Pode. Em nome de Jesus, eu ordeno, sai. Puf! Onde eu estou? Quem é você? O que é que está acontecendo aqui? Aí a missionária olhou para ela e ficou sem graça. Eu falei: irmã, eu ia até te dar uma oferta, mas por causa disso eu não vou te dar oferta. Sabe por quê? Ela desprezou as coisas santas do Senhor. A Bíblia diz que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Lembra de Jesus? Diziam assim: ele expulsa demônio por demônios, por Beelzebu. Preste atenção. Jesus teve que dizer: gente, se eu expulso demônio, por Satanás, o reino está dividido, e o reino dividido não prospera. Olha como que é sério. Tudo bem, o ministério daquela irmã podia não ser de expulsão de demônio. Mas, amados, nós todos devemos estar preparados aqui. Às vezes você precisa expulsar do marido, sem ele saber, entrar no banheiro e dizer: sai em nome de Jesus. Às vezes tem que expulsar dos filhos na chinelada. Às vezes nós temos que expulsar de um intruso no condomínio com a machadinha. Enfim, brincadeiras à parte, nós precisamos entender o que é revestimento de autoridade, amados. Em nome de Jesus. Você não pode estar sem autoridade. Às vezes você tem lá uma questão financeira, está amarrada, então você vai orar e vai jejuar até aquela demanda ser resolvida em nome de Jesus.
Não pode ser algo assim, eu vou orar hoje, daqui 15 dias, daqui um mês, quando der, quando eu tiver vontade. Não, você tem que se posicionar até você ver aquele espírito que está por detrás enfraquecendo. Preste atenção, a tua oração, o teu jejum, quando você recorre à palavra, quando você busca Deus de forma intensiva, diga isso comigo, intensiva e intencional, aí os espíritos vão enfraquecendo, até que eles têm que retroceder, bater em retirada, voltar para trás, redundante, né? Voltar só pode ser para trás. Vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinou. Sabe, você tem que saber quem é que manda no teu território. Quem é que manda na tua casa? É um filho de 15 anos? Quem é que manda na tua casa? Quem é que manda na tua vida? Você sofre influência de quem? Aí você tem que ser posicionado. Você precisa criar um limite de autoridade. Eu fui conversar com um irmão, ele entrou no gabinete, ele disse assim: pastor, eu estou aqui para falar umas verdades para você, mas você não é acessível. Eu disse: não, querido, não é que eu não sou acessível. Existe uma linha limítrofe que me separa daqueles que querem me desonrar. É claro que eu estou aberto a ideias, sugestões, opiniões, mas eu tenho que me proteger e me precaver. Aí, eu falei: querido, pode falar todas as verdades que você quiser, porque eu tenho maturidade para ouvir. Ele falou. Falei: agora me permita que eu vou falar também tudo que precisa ser falado sobre você. Aí o crente não aguenta. Irmão, já te falaram que você é insuportável, que você não é sincero, você é uma pessoa que está entre nós, mas não é um dos nossos. Você faz intriga, você faz fofoca, você mente. Você sai daqui e leva as pessoas para lugares que elas não devem ir. Você desvia os pequeninos, e a Bíblia diz: ai daqueles que desviam os pequeninos. Você é uma pessoa maliciosa, você tem o seu grupinho, ou grupeco. Você é uma pessoa que está tentando prejudicar a igreja, falando mal de mim. Vou te falar uma verdade. A Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe por que eu me calo? Sabe por que eu não bato de frente? Porque o justo não se justifica. A Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E Deus vai tratar com você. Aí eu falei um pacote para ele. Ele ficou com os olhos estatelados, sem ação. Eu falei: nossa, pastor, o senhor acha tudo isso de mim? Eu falei: negativo. Não sou eu quem acho. São os frutos que não caem longe do pé. Eu posso ligar agora para uma série de irmãos, e eles vão dizer o tipo de pessoa que você é, e como você é perigoso no meio da igreja. Amados, às vezes vocês veem alguém indo embora. A gente sente, porque a gente gosta, a gente quer bem, a gente ama. Mas Deus sabe de conversas que nós não sabemos. Deus sabe de coisas que vocês não sabem. Então nós precisamos nos colocar no nosso lugar e permitir que Deus, através da sua graça, continue cuidando da igreja que é dele. Porque o que o diabo mais quer fazer é destruir a igreja do Senhor. Arrancar pessoas, prejudicar. Por exemplo, um pastor, ele vive de imagem. Quando eu falo imagem, não é aparência, é testemunho. Então, onde que o diabo muitas vezes quer tocar? Ele quer tocar no testemunho. Ele quer tocar nos frutos. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, que uma árvore é conhecida pelos frutos. Eu digo sempre: olha para os meus frutos. E quais os frutos dessa pessoa? For pastor, não tem fruto não. Dela ou bichou ou apodreceu, pastor. Porque não tem fruto. Só fala mal dos outros, só critica, só detona. E é verdade. Então,
nós precisamos aprender a defender o reino, saber com quem nós sentamos. Não é todo mundo que se assenta à nossa mesa. Esse é o segredo para você ter uma fé viva e poderosa em nome de Jesus. Então você precisa crescer em autoridade. Neemias era alguém que cresceu em autoridade. Aí ele diz, aí o rei pergunta para ele, o que é que você quer fazer? Ele falou, meu rei, lembra, preparo mais oportunidade, é igual bênção. Aí ele tem tudo preparado. Peraí. Aí ele tira lá uma listinha, meu rei, respeitosamente ouça os meus pedidos. E não foram poucos, preste atenção. Quando é Deus, você vai falar com ousadia. Quando é Deus, você vai falar com ousadia. E o céu vai responder. Porque Deus tem tudo preparado para a coisa acontecer. Aí o que foi que aconteceu? Ele fala, eu preciso de cartas para cruzar as fronteiras. O rei, prepare as cartas que Neemias precisa para atravessar as fronteiras. Eu preciso de material. E ele tinha uma lista lá, e não era pouco não. Prepara todo o material que Neemias precisa para a reconstrução dos muros. Eu preciso de recursos financeiros. Prepara todos os recursos financeiros que o meu servo Neemias precisa. E não era pouco. Sabe a gente que é de Deus? A gente tem uma mentalidade de escassez terrível. A gente tem medo de pedir para Deus uma bênção grande, porque a gente acha que não merece bênção grande. Diga, eu não mereço nada. Nem grande, nem pequena. Diga, o Senhor me dá porque Ele me ama. Eu sempre pego uma criança, trago aqui para frente e pergunto assim, quantos anos você tem? 8 anos, 7 anos, 6 anos. A sua casa é alugada ou é própria? Ele fala, não sei. Quanto é que paga de aluguel na sua casa? Não tem nem ideia. Quanto que gasta no supermercado? Não sei. Quanto é que custou essa roupa aí que você está vestindo, esse sapatinho bonito? Não sei. Criança não sabe nada. Agora eu vou te perguntar, essa criança merece casa para morar, roupa para vestir, sapato para calçar, cama limpa para dormir, travesseiro, cobertor, comida, escola e tudo o resto? Não. Por quê? Porque ela não trabalhou para conquistar isso. Mas por que você dá? É porque ela merece? Não. É porque você ama. Ponto final. Vou fazer tudo do bom e do melhor para o meu filho, porque eu amo. Não porque ele merece. Tinha uma mãe na igreja que dizia, pastor, meu filho não merece. Eu falei, por quê? Porque ele nasceu com a cara do pai. Quando eu olho para ele, eu vejo a cara do pai, eu tenho trauma. Eu descompenso, sabe, ele não merece nada. Não, eu lembro de uma família muito querida, uma irmã que tinha várias crianças, ela comprou presente para os filhos, então chegou e disse, olha, esse aqui para você, esse aqui para você, esse aqui para você, esse aqui para você. Quando chegou na última pessoa, na última criança, na última filha, disse, você não merece, então não comprei nada para você. Sabe como é que funciona? Ou você dá para todos ou não dá para nenhum. Ou você faz para todos ou não faz para nenhum. É assim que funciona. Agora, nós precisamos entender que a graça de Deus estava na vida de Neemias. Diga, a graça de Deus tem que estar na minha vida. Preste atenção. Olha, você tem que orar para a graça de Deus te alcançar. Sabe, a pessoa vai olhar para você, ela vai ficar encantada com você sem saber o porquê. Ela vai dizer, gostei de você. Eu não sei, mas eu quero fazer um negócio com você. Você pediu X, eu quero pagar o dobro. É desse jeito.
É assim que funciona. Você precisa crescer em autoridade. Quando você cresce em autoridade, você tem que buscar essa graça. Sabe, as pessoas podem buscar outras oficinas, mas elas vão parar na tua oficina. Elas vão procurar, podem ir para outra costureira, mas ela vai procurar o teu ateliê. A pessoa, de repente, ela pode procurar uma outra prestadora de serviço, mas ela vai cair lá na tua empresa. Então, sabe, é a graça. Por exemplo, eu vou lá no restaurante que o Will trabalha. Tem muitos garçons, mas eu quero o Will. Por quê? Porque por causa da graça dele. Porque por causa da alegria. Por causa do jeito dele servir. É assim que funciona, amados. Então você tem que ter graça. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque é muito sério. Essa revelação precisa cair no coração das esposas. A esposa precisa cair na graça do marido. E as esposas não querem mais cair na graça do marido. Se você não cai na graça, você cai na desgraça. Olha para você ver como é que é. Agora, os maridos também precisam cair na graça das suas esposas. Porque quando existe graça dos dois lados, ele não vai trair, ele não vai pular a cerca, ele não vai adulterar, ele não vai ser infiel. Precisa ter graça. E você tem que orar e dizer assim: Deus, me dá graça. Sabe o que a graça faz? A gente se apaixonar de novo. Aí você diz: não, eu fui feito de bobo até hoje, eu não quero saber disso não. Não caio mais na lábia desse fulaninho. Mas quando vem a graça, amados, quando vem a graça, eu não sei o que acontece, mas a graça deixa a gente bobo, não deixa? Teve minha irmã que ela fez, eu não sei como é que chama, colocou cílios, mas eram enormes. E ela estava aqui apaixonada pelo marido, e ela ficava assim, ó. Quando ela abria e fechava os olhos, era uma ventania aqui em mim, que quase desmanchava o meu topete. Aí eu disse para ela: irmã, sabe o que é isso? É a graça. Eu não sei se era porque era pesado, mas ela olhava para todo mundo assim, ó. Aí foi caindo, 1 pelo, 2 pelos, 3 pelos. O negócio foi ficando meio sem graça. Aí a irmã parou de vir na igreja porque ela ficou com vergonha. Por isso que tem que ser mais discreto o negócio, né? É cada um, é ou não é? Então você precisa crescer em autoridade. E você precisa ter a graça. Presta atenção. Lá na empresa, quando o teu patrão quer promover alguém, sabe quem ele vai promover? Aquele que os seus olhos encontram graça. Aí você fala: mas o outro é ímpio, encontrou graça. Ah, mas o cara é um safardana, sai para o happy hour e de repente aceita tudo que é errado. Infelizmente, um abismo chama outro abismo. Ele encontrou graça nesse tipo de pessoa. Mas preste atenção. Deus vai fazer com que a sua vontade nos encontre. Neemias, então, teve todos os seus pedidos aceitos. Imagina só, que vai com ele cerca de 50.000 pessoas para reconstruir os muros, para edificar os portais. 50.000 pessoas. Agora eu quero falar algo a vocês, que Neemias era o copeiro do rei. Ele tinha que lidar com as demandas da sua profissão no palácio. Mas agora, ele tem outros desafios pela frente. E quais as dificuldades encontradas por Neemias? Os seus maiores desafios. Neemias não enfrentou apenas tijolos quebrados, mas uma guerra psicológica social. Preste atenção, hoje,
qualquer coisa faz a gente surtar, é ou não é? Hoje não se tem mais estabilidade psicológica, como antigamente. Hoje qualquer coisa a gente derrete. Preste atenção. Os teus níveis de conquista serão conforme a tua estrutura, seja ela espiritual ou psicológica. Amados, eu nem falo para vocês o que é ser um pastor de uma igreja como a nossa. Ou seja, psicologicamente, eu tenho que estar bem. Porque se eu não estiver bem psicologicamente, a coisa desanda e às vezes não tem volta. A gente depende muito de Deus. Tira os olhos das pessoas. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que a gente possa vencer cada desafio. Mas assim como aconteceu com Neemias, tinha lá Sambalate, Tobias e alguns outros que eram muito usados pelo diabo. Sempre vai ter Sambalate, Tobias, o árabe e muitos outros. Então, Neemias ele precisou trabalhar com esta questão psicológica. Por quê? Cobrança. Aqueles que não respeitavam sua autoridade, aqueles que vinham para cima, aqueles que faziam cobranças. E o pior não são as cobranças injustas. Quando você trabalha, o que te ofende não são as cobranças, são as cobranças injustas. Então, Neemias, ele enfrentou situações muito particulares. As piores não eram as externas, as piores eram as internas. E Jesus passou por isso, sabia? Por exemplo, quem traiu Jesus e o sentenciou à morte, não foi alguém de fora, foi alguém de dentro, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele percebeu que o ministério de Jesus não era terreno, ele quis, de certa forma, ter algum tipo de proveito. E então ele delata um inocente e o condena à morte. Ele enfrentou então uma batalha interna, não foi externa. A externa sempre aconteceu, sempre perseguiram Jesus, sempre atentaram contra a vida de Jesus, sempre quiseram matar Jesus para interromper assim o seu ministério e propósito de Deus. Mas a vida de Jesus ninguém podia tirar. Ele disse, eu mesmo entrego a minha vida para depois voltá-la a tomar. Ele morreu debaixo de um comando seu, e um centurião romano estava perto, quando ele diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira, tomba a cabeça e morre. Quem matou? O exército romano? Quem matou? Os religiosos? Quem matou? A delação de Judas? Eu, de mim mesmo, entrego a minha vida para depois voltar a tomar. Ele morreu debaixo de um comando dele. Então isso acontece. Agora, existia oposição externa, a zombaria e as ameaças. Diga aí, zombaria e ameaças. Tem gente que não sabe como lidar com esse tipo de situação. Preste atenção. Quando alguém fala alguma coisa contra você, não pode te desestruturar. Eu, quando estou em atendimento, pergunto para uma pessoa que está chorando, eu digo, isso que ele falou é verdade ou é mentira? Eu falo, é mentira. Por que você está chorando? Não devia nem te incomodar. Não devia nem te chatear. Não devia nem te aborrecer. Não, pastor, é uma questão de reputação. Eu digo, olha, reputação é o que os outros não enxergam. Agora, caráter é o que Deus enxerga.
O que para Deus importa é o caráter. Então não liga para a tua reputação. Preste atenção. Quando uma pessoa começa a vir para a igreja da fé cristã, a primeira coisa que acontece é um Sambalate e Tobias se aproximar para falar contra a minha reputação. Aí a pessoa vem falar comigo, eu digo, mas eu não tenho mais reputação. Eu joguei minha reputação na lata do lixo. Eu morri para esse mundo. Não importa o que falem de mim. Eu só sei que o diabo quer me parar. Mas faz 38 anos que eu caminho e até hoje ele não me parou. Então é assim que funciona. Nada pode parar você. As mentiras, as calúnias, as injúrias, as injustiças, aquilo que o diabo prepara para falar contra, aí você para. Tem irmão na igreja que é um grande colaborador, um grande voluntário, um grande servo. Alguém faz lá uma crítica. Não, eu não quero mais, pastor, fazer nada. Eu falei, por quê? Porque o fulano falou que eu não sou bom na mídia. Eu desafinei no louvor. Porque eu não sei pregar. Porque eu não sei fazer nada. A pessoa para. Olha só, Sambalate e Tobias venceu. Para com isso. Se alguém chega e fala para mim que eu não sou bom naquilo, eu vou me preparar para melhorar, para crescer, para desenvolver. Preste atenção, uma vez fui pregar a pedido de um pastor que eu julgava ser meu amigo, engenheiro, igreja perto do aeroporto de Congonhas. Fiquei feliz da vida, um dos meus primeiros convites para uma igreja bacana. Aí fui, preguei, dei o meu melhor, mais 50%. Aí ele subiu, assumiu o microfone e falou, quero pedir perdão à igreja, porque o Alberto fez tudo aqui menos pregar. Se eu soubesse que ele ia subir aqui para pregar isso, eu nem convidava ele para vir para a igreja. Me desculpa, igreja. Eu tenho que despregar tudo que ele pregou. Aí eu fiquei assim, murcho. Fiquei do lado. Ninguém mais se dirigiu a mim. Ninguém falou comigo. Eu fui com a gasolina, sabe, ali. Falei, agora, como que eu vou fazer para ir embora? Parecia que eu tinha uma doença contagiosa. Ninguém pegou mais na minha mão, ninguém mais me abraçou, ninguém mais falou comigo. Eu saí invisível da igreja. Aí fui para o carro. Falei, Deus, estou ruim mesmo. Estou precisando melhorar. Eu não sou daquele que nunca mais eu vou subir no altar. Nunca mais eu vou pregar. Que vergonha que eu passei. Sabe, às vezes a gente precisa desse tratamento de Deus, porque a gente está se achando muita coisa. Aí ele vem com a agulha e fura. Pastor, estou voltando para a igreja. Eu agora quero servir. Eu vou voltar a dizimar. Eu vou dar até oferta, pastor, viu? O que o senhor precisar de mim pode contar comigo, aleluia. Estou sofrendo perseguição, injustiça, ameaça. Oh, pastor, aleluia. Oh, ribalabachuri cantas. É desse jeito. A pessoa fica humildezinha. Quando Deus não trata, nariz empinado, topete levantado e peito estufado. Tem irmão que chega e fala, pastor, eu já fiz muito nesta igreja, agora eu vou deixar para os novatos fazerem. Não é mais para mim entregar envelope, segurar a maquininha, cesto. Preste atenção. Quando eu estava assim muito cheio de mim mesmo, sabe o que eu fazia? Ia limpar banheiro. Senti cheiro de mijo, de bosta. Você fala, nossa, os irmãos são fedidos mesmo, né? Só que Deus faz isso para você entender que o mais fedido de todos é você. Sabe, está ali servindo. Banheiro é o lugar que ninguém quer estar, amados. Eu lembro de... meu Deus... Aquele músico mexicano, como é o nome dele? Que escreveu o livro dos músicos. Ai, meu Deus. Marcos Witt. Aí,
ele se preparou, ele estudou na melhor faculdade teológica, ele se formou em música. E ele é um dos grandes adoradores do mundo até hoje. Aí ele foi para uma igreja. Aí chegou lá na igreja, a função era uma, mas o pastor disse, viu, a gente está sem pessoa para limpar a igreja, você pode fazer a zeladoria? Ele falou, claro. Até que ele se viu limpando os banheiros. Aí um dia ele se revoltou e começou a falar com Deus, escuta Deus, eu estudei em uma das melhores faculdades, eu me preparei, eu tenho dom, eu sou bom no que eu faço, e eu estou aqui limpando latrina, privada, banheiro. Aí ele falou que o Espírito Santo falou com ele, se você não serve para limpar as latrinas, as privadas e o banheiro, você não serve para estar no altar. Aí ele ficava lá, tus ojos revelam que eu nada puedo hacer, que não sou nada sem ti. Que ele é espanhol, ele fala, é mexicano. Então preste atenção, tem irmãos que são assim, quer crescer em autoridade? Olha Jesus. Jesus chega na casa, o serviçal que lavava os pés de todo mundo faltou naquele dia. E não avisou o doutor Carlos. Aí o que foi que aconteceu? Jesus viu aquele movimento e falou, não vai ter ninguém que vai lavar o pé dos discípulos. Jesus, sendo quem ele era, o que ele fez? Ele pegou e falou, me dá uma toalha, um jarro d'água, uma bacia. Ó, o nosso ministério, amados, tem que ser bacia e toalha. Se você não serve o teu irmão, você não serve. É bacia e toalha. Sabe, quando a gente começa a ficar inflado, cheio demais, cuidado que vem lá o Senhor com a agulha. O Espírito Santo fura. Então, Jesus começa pelo Pedro. Aí Pedro, dá o pé aqui, Pedro. Pedro diz, não. Pedro, dá o pé. Não. Pedro, estica esse pé, dá o pé aqui. Não, o senhor não vai lavar o meu pé. Se eu não lavar o teu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Então tá bom, então me lava inteiro. Aí Jesus disse, não há necessidade, tu já estás limpo, Pedro. Só levava estilingado, Pedro. Por quê? Porque ele era impulsivo, inconsequente, não é? Então, por conta desse jeitão dele, ele só levava estilingada. Aí, Pedro ficou quietinho. Imagina o silêncio dos discípulos estendendo o pé para Jesus lavar. Amados, essa coisa de lavar pé é constrangedor. Ainda mais quando lava o nosso pé. Quando lavaram o meu pé aqui na igreja, tirando que aquele dia, justo naquele dia, eu vim com uma meia furada. Vergonha em dobro. E eu escondendo o buraquinho da meia, assim, ó. Vergonha em dobro. A gente se sente tão constrangido, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não quer ninguém lavando o pé da gente, mas a gente também não quer lavar o pé de ninguém. É ou não é? Olha o que Jesus dizia. Eu não vim para ser servidor, eu vim para servir. Sabe? E nós não temos esse coração quando a gente fala, irmão, você pode assumir a portaria? Não, pastor. Tem gente que fala para mim, eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente. Eu falo, irmão, o que está fazendo aqui? Morra então. Amados, nós vivemos no mundo social. Eu tenho que gostar do padeiro, do balconista, do atendente. A pessoa fala, não, eu não quero depender de ninguém. Então faz seu pão encardido. Planta o trigo, colhe o trigo. Faz o fermento. Você não quer depender de ninguém? Vai para uma ilha. Vive como Robinson Crusoe. Então a pessoa fala da boca para fora, ela não sabe nem o que está falando. Na verdade, ela tem alguma revolta lá que tem que ser tratada, ela tem que ser liberta. Amados,
Tem gente que acha que é humilhante depender dos outros. Mas existe uma dependência curada. Por exemplo, eu quando ajudo alguém, eu não ajudo para comprar. Tem gente que ajuda para comprar. Depois a conta vem. Eu te ajudei. Eu fiz. Preste atenção no que eu vou falar. Eu tenho consciência como pastor de que as pessoas que eu mais ajudei foram as mais desleais e ingratas. E não é por conta disso que eu deixo de ajudar. Eu sempre vou estender a mão. Sabe por quê? Sempre terá uma mão estendida para mim. Eu estava conversando sobre alguns assuntos burocráticos da igreja. Aí foi abordada essa questão da aposentadoria pastoral. Como é que vai ser? Eu falei, não sei. Eu só sei que do mesmo jeito que eu cuido, Deus vai cuidar de mim. A minha velhice eu já entreguei para o Senhor. Ele tem cuidado até agora. Mas como é que vai ser? Eu falei, nem estou preocupado. Amados, Davi dizia assim, ó, fui novo, hoje sou velho. Mas nunca vi o pobre mendigar o pão e nem a descendência, sua descendência, desamparada ser. Amados, esse é o nosso Deus. Pode ver, a gente está lá em casa com a dor de barriga, parecendo um pato, sabe? Aí, sei lá, Deus toca no coração de um irmão, falei, eu trouxe aqui um negócio bom para a sua barriga, Deus falou comigo. Falou, glória a Deus. Não é assim, Celina? Estou falando. É desse jeito, sabe? De repente, olha, às vezes eu estou com vontade de comer alguma coisa. Às vezes eu não falo nem para minha esposa. Daqui a pouco aparece alguém na igreja e falou, pastor, eu senti de trazer para você. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo. Deus é real, Deus existe, Deus é bom. É assim que funciona. Uma vez, começo de ministério, a coisa era muito difícil. Eu era pobre, de marré. Minha mãe fazendo salgados, dormia tarde, acordava de madrugada. Eu fui fazer visitas o dia inteiro, cheguei em casa, morava eu, minha mãe e minha irmã. Sentei, peguei o sapato abriu, aí eu até brinquei com o sapato, entrarei na presença do Senhor com gratidão, seus atos com hinos de louvor, Minha mãe, tá ficando louco? Aí puxei, saiu todinha a sola. Aí na época, minha mãe não era muito convertida. Minha mãe falou, agora eu quero ver, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, como é que vai ser? Deus vai mandar um anjo do céu com um sapato para você? Eu falei, eu acredito, mãe, Deus cuida. Cedinho, ela estava indo para entregar o salgado. Aí ela encontra um rapaz chamado Wagner. Ele falou, escuta, a senhora sabe onde mora aqui o Alberto? Ela falou, mora aqui, eu sou a mãe dele. Por quê? Não sei, Deus trocou no meu coração para trazer um par de sapato para ele. O número dele é 38, 39. Minha mãe falou, Aí, particularidades, eu posso confessar uma para vocês aqui? Vai ficar aqui, não vai sair daqui? Imagine vocês, eu tomei banho e fui colocar a cueca, apertada. Eu falei, deve ter encolhido. Aí, ó a minha oração com Deus. Falei, Deus, eu preciso de cueca. Só isso. Amém. Aí, me arrumei, saí, fui fazer visita. Aí minha mãe falou assim, fulana de tal entregou uma caixa de presente para você, está na estante. Eu falei, depois eu vejo. Uma caixa com papel vermelho, bem arrumadinha. Outro dia eu fui ver 6 cuecas, sabe, de crente, assim, sabe, boa. Eu falei, Deus é sensacional. Porque, olha só como é que é, toma cuidado, porque, crente abriu a boca, vira profecia. E como é que você faz? Toda hora você está reclamando de alguma coisa. Ai, que calor, ai, que frio, ai, que ventania, ai, que comida ruim.
Toda hora a gente está abrindo a boca para falar alguma coisa, não está? Tem que tomar cuidado, porque crente quando abre a boca vira profecia. Tem coisa que você está profetizando sem saber. Ah, esse dinheiro não vai dar para nada. O que você está fazendo? Amaldiçoando o teu dinheiro. O que você está fazendo? Amaldiçoando o teu dinheiro. Essa empresa, e começa a falar um monte contra a empresa, está se rebelando contra a empresa, está desonrando o seu patrão, está traindo para você, maldição. Olha o que diz, projeta para nós. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, aquele que está acima de nós. Porque não há autoridade que não venha de Deus, ou seja, se está lá é porque Deus permitiu. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Deus, ele coloca uma autoridade no governo, nem que seja para tratar o seu povo. Por isso que a coisa está do jeito que está, não é? Aí na hora de você resolver a situação, tem que saber como é que você vai fazer, né? Você vai votar no 12 mais 1. Eu nem falo o número que... Por exemplo, quando a gente está pregando, fala assim, não se desvie nem para a direita e nem para o oeste. Nem fala mais. O negócio é delicado. Volta lá, meu filho. Próximo, 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmos maldição ou condenação. Vocês perceberam que na esfera da autoridade, de entrar na graça de Deus, a gente tem que saber muito o que a gente pensa, sente, fala. Porque isso vai atrair maldição para a vida da gente. Aí você fala, não, mas eu estou dentro da igreja, por que a coisa não acontece? Por que eu vivo o que eu vivo? Preste atenção. Começa a olhar para a tua vida e dizer assim, não vou fazer mais isso. Esses dias, estava eu, Janaína, no carro e mais alguém. Aí, a Janaína foi falar alguma coisa, ela falou, o pastor ensinou que não é mais falar nada. Aí a gente dá uma cortada. É assim que funciona. Então, Neemias, ele precisou desenvolver as suas habilidades. Preste atenção, não existe habilidade boa quando você está mal psicologicamente. Então, a gente falou aqui a respeito das pressões, das cobranças injustas, dos ataques, das ameaças. Agora, as maiores dificuldades enfrentadas por Neemias acontecia do nível interno e não do nível externo. Já vimos isso. Paramos aqui, ó, na oposição de Sambalat, Tobias e Gesem, que começaram zombando da fragilidade dos muros. Olha o que diz em Neemias capítulo 4, versículos 2 e 3. Quanto mais eles reconstruíam os muros, aumentava mais as provocações. Então você precisa entender que quando você está em processo de crescimento, é aí que o diabo vem te combater, porque ele tem que impedir o teu crescimento. Entendeu agora? Olha para quem está do teu lado. Faz assim para ele, ó. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus. Olha aqui o ataque psicológico. Permitir-se-lhes isto, sacrificarão a Balaroão num só dia, vivificarão os montes do pó, as pedras que foram queimadas. Continua. E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Próximo. Pronto, só aí. Não, pode deixar. Ó a postura de Neemias.
Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. Põe a próxima, só para ver se ele terminou. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha só, quanto mais enfrentava os ataques, mais disposição o povo tinha para trabalhar. Mas chegou uma hora que eles se abateram. Mas vocês perceberam a reação de Neemias? Ele pegou toda aquela provocação e levou para Deus. O que você faz com a provocação? Vou esfregar a tua cara no asfalto. Eu vou dar na tua cara, eu vou arrancar o teu cabelo, né? Eu vou tirar satisfação. Não é dessa forma que devemos fazer. Agora preste atenção, olha só, Sanbalate e Tobias. Vocês não sabem construir nada, vocês estão fazendo muros fracos, se encostar uma raposa aí derruba tudo. Era verdade? Não. Mas eles fizeram isso, gente, do início ao final. Tem 10 menções no livro de Neemias sobre Sanbalate e Tobias. Imagina. Aí eles enfrentaram o desânimo, o cansaço físico. E por aí vai. Vou ter que parar aqui por conta do horário. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim, Deus, hoje nós aprendemos muitos pontos a respeito do que a tua palavra ensina. Princípios e valores. Nós queremos ser norteados pelo temor, como foi ensinado hoje, pelos princípios, valores, para fazermos as escolhas certas, para crescermos em autoridade e para cairmos na tua graça. Nos capacita, nos habilita, nos treina, nos prepara para desafios maiores. Que o Senhor possa nos encontrar, não pela aparência, mas pela essência, e que possamos cumprir o nosso propósito, rumo ao nosso destino, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou deixar você fazer a tua oração com Deus. De acordo com tudo aquilo que você ouviu, com o que Deus falou com você, por que você está aqui, o que Deus quis cochichar no seu pé de ouvido. Aí você vai falar com Deus agora. Deus, eu entendi o que o Senhor falou, viu? Pode falar com Ele, eu entendi o que o Senhor falou para mim. Agora eu quero que o teu Espírito me ajude a ser diferente, a viver isso, a melhorar, a crescer, a desfrutar de tudo aquilo que tu tens preparado. Começa a falar com Deus aí. Você quer viver o que Neemias viveu? Deus te escolheu, por isso que você está aqui. Ele vai colocar sobre a tua vida uma unção, para você superar tudo aquilo que você tem vivenciado, em escala bem maiores. Eu falei algo de Deus para vocês hoje. Para com essa mente de escassez, e começa a olhar para um Deus que é dono de todo ouro, de toda prata, e que tem os recursos necessários para suprir e abençoar a sua vida em todas as áreas. Pode pedir e falar com Deus, porque Ele é um Deus de coisas grandiosas, e quando você pede assim, agrada a Deus, não porque você merece, não porque você é o melhor, mas porque você é filho e filho amado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Antes de irmos embora para casa, só pode ser para casa, né? Para onde você vai? Né? Hoje eu estou engraçadinho, né?
é voltar para trás, né? Voltar para frente, não tem jeito, não é? Então, antes de irmos embora, eu gostaria que você entendesse isso. Olha, cada oferta que você for entregar, eu gostaria que você sempre entendesse o quanto é sagrado esse momento. Bendito, abençoado e feliz é aquele que aprendeu a entregar alguma coisa para o Senhor. Porque muitos não aprenderam, por isso não entregam. Que você, em nome de Jesus, possa ter um coração disposto a obedecer, disposto a servir. Não só com o seu trabalho, mas também com os recursos financeiros, para que nós possamos cumprir os projetos de Deus e a missão que Ele confiou em nossas mãos. Que você possa prosperar, que você possa vivenciar tudo aquilo que você até hoje não vivenciou. Mas depende de você, da tua fé, até onde você quer ir. Porque tem gente que já se acomodou, já desistiu, já jogou a toalha. Para mim tá bom. Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor te encontrou hoje para te levantar. O Senhor te encontrou hoje e te diz que Ele vai fazer o que você está pedindo. Deus, Ele pode encontrar o melhor inquilino para o teu prédio, para o teu barracão, para o teu galpão, para a tua casa. Ele pode te abençoar financeiramente de acordo com a tua necessidade. Ele pode fazer aquilo que você gostaria que acontecesse, mas ainda não tem esta fé ativada para ver acontecendo. Mas eu quero falar que o nosso Deus é um Deus de detalhes e que Ele tem preparado algo muito especial para a tua vida, assim como Ele já preparou, assim como Ele já fez. Já houve uma degustação, mas não desista, não deixe tua fé esmorecer. Tira os olhos do que você tem enfrentado na tua família. Eu quero profetizar hoje que Deus é um Deus de restituição, e que tudo aquilo que você perdeu, o diabo vai ter que devolver 7 vezes mais. Eu quero profetizar que o Senhor vai te honrar, porque a Bíblia diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Senhor, abençoe estes irmãos, abençoe estas irmãs. Recebe esta oferta, recebe este dízimo, recebe, Senhor, este voto. Talvez a pessoa não tenha nada para entregar agora, mas ela está fazendo um voto, assim como eu já fiz lá atrás. A tua palavra diz que o Senhor não se agrada de voto de tolos. Senhor, que o nosso voto seja feito com sabedoria. Em nome de Jesus, prospera o teu povo, prospera a tua igreja, prospera os teus filhos. Em nome de Jesus, tira, Senhor, da escassez, da falta, da necessidade, do prejuízo. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, com bons negócios. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um destes irmãos e destas irmãs. Em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, entregue a tua melhor oferta, sem pensar que vai fazer falta. Porque este Deus vai fazer esta semente brotar, crescer, florescer e dar muitos frutos para teu louvor, honra e glória. Aleluia. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir. Mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. Me mostra quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu. Minhas palavras liberam minha fé. Vamos ficar em pé. E o que declaro muda situações.
Minha hora vai chegar. Vocês. Para quem está do teu lado, sua hora já chegou. Diga para ele. Sua hora já chegou. Mais uma vez. Sua hora já chegou. Diga aí, Pedro, para sua amada esposa, sua hora já chegou. Diga aí, Janaína, para o Eric. Sua hora. Will, diga para a pastora Márcia, sua hora já chegou. Sua hora já chegou. Nossa hora já chegou, todo mundo. Nossa hora já chegou. Mais uma vez. Nossa hora já Chegou. A última vez. Nossa hora já chegou. Amados, eu creio na verdade da Bíblia. Eu creio na verdade do que eu prego. E esta verdade te alcançou nessa noite. Em nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor. Vou tirar os olhos das minhas necessidades, carências e precisões, e colocar os meus olhos no teu socorro, no teu cuidado, na tua ajuda, na tua bênção sobre a minha vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Cumpre, Senhor, a tua vontade em nós. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Amém? Não sai daqui sem receber o... eu tenho uma oração aqui. Peraí, obrigado, viu? Fica imaginando quando eu tiver 80. Se com 58 eu esqueço, eu espero que vocês tenham o mesmo amor que tem por mim com 58. Não é? Eu gostaria muito de envelhecer ao lado de vocês. Não é? Aquele que se renova dia a dia não envelhece. Amém, igreja? Minha hora já chegou. Aleluia. Pai, nós oramos e pedimos pela namorada do Carlos, que está internada por conta desta labirintite crônica. Em nome de Jesus. Tontura, cesse, pare. Nós ministramos equilíbrio para essa moça. Toca, Senhor, cura, sara e liberta em nome de Jesus. Nós profetizamos a cura dessa moça. Senhor, nós oramos e apresentamos a Ti o Leozinho, recém-nascido, que está enfrentando uma batalha naquela UTI neonatal. Queremos apresentar a mamãe Beatriz. Faz um milagre, Pai. Queremos apresentar o seu Ronaldo, por essa questão séria do coração. Queremos apresentar a sobrinha da Fátima Adriana Barbosa. Oh Deus, olha para os doentes, para os enfermos. Olha para aqueles que estão com algum tipo de dor. Coloque a mão onde dói. Esteja você neste culto presencial ou pela internet. E ordena, todo mal sai agora, tira a mão.
Todo mal saia, saia. Diga: eu profetizo cura em nome de Jesus. Eu profetizo um milagre em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Heriberto. Em nome de Jesus, toca no pé dele. Restaura, Senhor, o pé que foi lesionado por conta da queda. Em nome de Jesus, devolve os movimentos. Toda dor saia. Eu profetizo um milagre. O milagre criativo, em nome de Jesus. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Deus abençoe, amo vocês. Orem por mim, oro por vocês. Pode aplaudir.